Quando a gente chegou aqui, tudo isso era só esse barrozão vermelho, né? Não tinha nem os açapeixes que tem aqui, não tinha. E Era pasto de baqueara? Era pasto, tudo pasto. O dono anterior tentou fazer um cultivo orgânico, né? Mas não vingou. Não deu certo, não teve uma boa gestão do cultivo. E era uma monocultura orgânica, diferente do que a gente faz hoje aqui. E aqui que é uma monocultura orgânica? É tipo só morango, é isso? Exatamente. Aqui a gente tem uma parte que é uma monocultura orgânica de batata. Porque eu ainda não consegui chegar com a agrofloresta até lá, porque é um processo de manejo demorado, você vai ver ali. A sua intenção então é fazer uma agrofloresta desse lugar? Em tudo. Em tudo? No sítio todo. Até agora eu consegui fazer em 2/3, e aí a gente vai caminhando com ela, porque ela vai devagar, né? Tem a velocidade dela de formação, né? Porque a agrofloresta, sobretudo aqui, a gente não tem funcionário treinado para trabalhar com isso. Então sou eu que faço praticamente sozinho. A sua esposa, seu filho ajudam ou não? A minha esposa, ela faz granola, pesto, beneficia os produtos aqui pra gente vender. E você fica com a parte mais da terra? E eu fico com a parte mais da terra. Que área que você tem aqui, Wilde? Eu tenho 25 mil metros. Dá um alqueire praticamente, Dá um alqueire. Eu tenho um alqueire. Então, assim, a gente faz várias feiras, né? Agora com a pandemia virou tudo feira virtual. Então ela administra essa parte da feira, a gente vende ovo caipira, granola, pesto, umas coisas assim na feira. E eu levo a parte mais bruta, assim, né? Verdura, banana, legumes. Então vocês estão vivendo da terra e dos produtos processados. Exatamente. Que a Aline faz, é isso. A gente tem um pouco de hospedagem também, que na pandemia parou, agora está voltando. Tem um chalé que a gente recebe hóspede e recebe vivência também. Gente que vem para cá para aprender agrofloresta, né? Sei. E aí a pessoa vem, se hospeda ali, geralmente durante a semana, então ela paga um pouco mais barato, de segunda a sexta, porque a gente tem uma demanda menor. Se hospeda e ela fica trabalhando junto comigo. Para aprender. Para aprender. Não pega tudo, não é um curso, a pessoa não pega tudo na ordem, a gente dá curso também. E aí o curso você faz tudo certinho. Tá, mas... Na vivência a pessoa vai pegar às vezes o plantio e depois o preparo do solo, de acordo com a minha demanda, né? Porque eu não posso parar, né? Assim, o trabalho tem que seguir. E é legal que a pessoa conhece como é de verdade, né? Não é assim, não tem uma fantasia, falar assim, você faz isso, faz aquilo. Não. A pessoa vai me ver trabalhando ali, vai se sujar, vai fazer, né? Vai arrancar mato, vai capinar, vai fazer tudo que é de verdade. E as construções, não tinha nada aqui também? Então, não tinha nada. Quando a gente chegou, a gente não conhecia muito bem assim, pedreiro, né? Aqui na região, não conseguia achar. Eu trouxe um amigo lá do Amazonas, que é um cara que topa tudo. Do Amazonas? Pera um pouquinho, você importou mão de obra do Amazonas para a Serra da Mantiqueira. Caramba, meu. Porque eu não encontrava nenhum pedreiro aqui que tivesse disposto a fazer... O que você estava planejando? A minha loucura, né? Bom, porque então... Porque eu quero fazer assim, eu quero fazer um telhado verde. E eu preciso de ajuda. E os pedreiros falavam assim, não vai fazer, vai vazar, não vai vazar. E eu falava, eu quero fazer essas paredes de... Eu gosto muito de trabalhar com madeira. E esse amigo também. Então, na verdade, a gente fez vários multirões familiares, né? Meus cunhados são marceneiros e tal. Veio todo mundo pra cá, mulher, criança, filho, né? Vovô, vovó, todo mundo. E fizemos quase toda a estrutura de madeira da casa. Botamos de pé o esqueleto. Fizemos com eucalipto cloesiana, as colunas. O que é eucalipto? Cloesiana. É uma variedade? É uma variedade de eucalipto com cerne maior, bem mais resistente, muito mais pesado, assim. Mas isso é autoclave? Não, é tratado? Autoclavado. E a gente comprou no escuro, assim, um caminhão de madeira de demolição. Tudo pintada, cheio de prego, uns tamanho maior, uns tamanho menor. E eu precisava de alguém que topasse também essa... né? Tá aí, no escuro. E aí a gente ia tirando tinta, tirando prego, passando plana, passando lixa, invernizando, descobri que madeira que estava ali embaixo. Então, Wilde, uma coisa que eu falo para o pessoal que quer construir assim, mais alternativo, eu falo assim, é melhor primeiro você ter os materiais para depois fazer o projeto. Porque se você fizer o projeto e for buscar os materiais, pode ser mais complicado, não é não? Você tem que ter pelo menos assim, os materiais que você quer. Falar, eu não abro mão disso daqui. Tipo, a gente tinha um tapete de quando a gente morava nos índios, lá com os índios no Amazonas, que a gente não queria abrir mão daquele tapete. Então você tinha que construir um cômodo onde ele cabe. A distância entre a parede e a lareira é a distância do tapete. Certo. A porta, por exemplo, a gente tem uma porta de demolição ali, que a altura da viga
é a altura da porta. A gente não podia fazer a viga e não ter como colocar a porta, né? Certo. Então alguns materiais a gente já tinha. E outros a gente fechou com pau a pique, um pouco com tijolo de solo cimento, né? Então, aquele tijolinho ecológico. Você fez uma estrutura de eucalipto e depois você foi fechando conforme... Eu faço alvenaria também, mas os pedreiros são muito mais rápidos que eu. Essa você deixou pra eles. E aí eu comecei a fazer, falei, não, é melhor eu voltar pra roça, gerar o dinheiro pra fazer a casa para o cara para poder pagar. Aí eu conheci um pedreiro daqui bom também, da região, que ajudou a fazer a gente terminar a casa, né? E aí ficou esse estilo rústico aí, só, né, piso cimento queimado, algumas paredes de pau a pique. Minha esposa faz essas artes também de... Essas externas são dela? Essas externas, de eu colocar como que distribui a garrafa, como que faz esses autorrelevo, né? Uns desenhos por fora. Aí estamos terminando essa daqui. Isso aqui é mais uma casinha? Uma cabana? Não, aqui é uma cozinha industrial que a gente está construindo, está terminando já. Para Dani processar as comidas, é isso? Para a Aline processar os granola e fazer as coisas. E a gente começar a poder ampliar também, né? O leque de produtos. Porque às vezes a gente tem produto aqui, tipo berinjela, que está passando do tamanho do padrão, ou que está... Dá para fazer uma caponata, dá para fazer patê, baba ganoush. A gente faz e vende e leva para feira, né? Então, uma preocupação minha sempre, né? Esse vídeo vai ter uma certa visibilidade. Você tem como atender ao aumento da demanda? Porque... Então, a ideia é que essa cozinha, agora a gente consiga... A gente tem um forno aqui, porque a gente estava fazendo no forno de casa, né? No forno a gás normal? No forno a gás, doméstico, mas robusto, um grande, que a família vem pra cá, e aí não tinha forno passar o peru do Natal aí pra todo mundo. Então eles fizeram a vaquinha e compraram um forno maior pra gente ali. Mas agora a gente tem um forno industrial aqui de padaria, né? Tá certo. E a ideia é aumentar isso. Então você está se equipando para atender essa demanda. Mas, por exemplo, na agrofloresta, né? Se ela está crescendo, então vai precisar de mais mão de obra. Vai. Como é que você vai fazer? Então, eu tô treinando um rapaz daqui de perto, que ele vinha aqui comigo só na época da chuva, ajudar essa plantação da chuva, né? As capinas que aumentam, o roçado. E aí eu chamei ele de volta para cá. Ele vem agora 3 vezes por semana. Ele vinha uma vez. Tá vindo 3, tá vindo daqui 3, a pouco é 5. E aí eu insisto para que mesmo que demore mais tempo, ele faça o manejo como eu faço, como eu tô, né? Dentro dos princípios da agrofloresta, pra gente não ter doença, pra gente poder... E aos poucos a gente vai discutindo, às vezes acha até formas mais... Porque como ele é um cara que nasceu na roça também... Ele dá ideias para você, Ele dá ideias de como que os produtos daqui ele acha, como ele já viu fazer, e aí ele topa. Que legal, então tem sido legal também isso aí. Wilde, vamos mostrar então a sua agrofloresta? E daí eu vou perguntando da sua vida depois, porque eu já sei que vai ter muita história aí para nós falar. Wilde, vamos explicar, porque tem muita gente que não sabe o que é um sistema de agrofloresta. Resumidamente, o que seria? O sistema de agrofloresta ele é um sistema de agricultura onde você imita os processos da natureza, porque quando a gente olha a natureza, a gente olha uma floresta ali, a floresta não tem adubo, né? Não tem ninguém adubando, não tem ninguém... É o vento que poda ali, né? Então quando vem o vento muito forte, ele quebra alguns galhos e joga no chão. Os animais as folhas que caem, os animais que espalham as sementes. Então o que a gente faz é imitar esses processos e para poder criar uma agricultura, mas ela precisa ser rentável. Então a gente adapta algumas coisas, mas sempre no sentido de que o homem tem que ser o agente otimizador dos processos de vida. Então eu não vou esperar o capim subir para poder apodrecer, para poder o passarinho colocar uma semente, o vento quebrar o galho. Eu vou já roçar o capim, colocar um banco de sementes, colocar as mudas, já num processo onde eu sei que as mudas teriam mais sucesso, e fazer depois as podas e melhorar o meu solo. Acelerando o que a natureza faria em 100 anos, a partir do conhecimento que ela já nos deu, a gente faz isso em 10, entendeu? Em 15, gerando renda, né? Então, em resumo, é isso. Então, um agrofloresta, né, comparado com a agricultura que vem sendo feita, vocês podem chamar de convencional, né?
ela consegue já dar um retorno de renda logo no começo como a outra, ou é mais demorado a implantação? Então, a agrofloresta, ela começa a te dar renda com 15 dias, 20 dias, depende do seu foco, né? Ah, é? Então, se a gente coloca... o que hoje existe, pensando na forma... Porque a agrofloresta ela precisa ser econômica, ecológica e socialmente também correta, né? Para o tripé da sustentabilidade. Socialmente correto, eu quero que você fale o que significa isso também depois. Então, tá. A gente faz uma linha... Hoje o que dá mais retorno na agricultura, sobretudo na agricultura orgânica, é o cultivo de frutas. Ah, é? Só que porque as frutas são bem mais caras. É, né? E tem menos gente produzindo, Tem menos gente produzindo fruta. Por quê? Quando eu planto aqui, por exemplo, aqui tem um sistema que eu comecei a fazer, tá bem jovem, com foco em atemoia. Uhum. Se eu tivesse plantando como quase todo mundo planta atemoia, eu tenho as atemoias plantadas e eu precisaria ficar aqui roçando, cuidando, adubando, podando, para daqui a 4 anos colher atemoia e pagar essa conta. Porque é caro você ficar roçando, cuidando, capinando, irrigando. É um investimento a médio prazo, né? É um investimento que daqui a 5 anos se recupera. É. Essas atemoias aqui, que estão plantadas junto com outras árvores, elas estão aqui há 5 meses. Uhum. Mas elas já estão pagas. Essa muda já está paga. Porque você plantou coisas... A roçagem já está paga. Porque aqui, entre uma linha de atemoia e outra, eu venho cultivando verduras. Sim. E essas verduras pagam a conta do meu trabalho de vir aqui roçar e cuidar delas, né? Certo. Diferente de outros, eu vejo outros plantios assim de fruta que a pessoa gasta em média 20 mil por ano e ela durante 5 anos, só então quando ela chegar ela vai ter um déficit de 100 mil reais, fora a terra, fora o comprar a terra, né? 100 mil reais entre funcionário, às vezes consultoria agronômica, mas sobretudo funcionário que vai ficar ali o tempo inteiro roçando. Uhum. E com 5 anos ela vai começar a ter lucro e daí mais 3 para recuperar o investimento, se nada der errado. Bom, então você já respondeu a minha pergunta, que é muito mais lucrativo em tempo, né? Agora em dinheiro eu não sei como é que seria. Acho que quando eu começar também, a produzir fruta aqui, a minha produtividade é melhor ou pelo menos igual a uma pessoa que faz monocultura de fruta. Certo. E você já vai ter pago tudo e já está ganhando em cima. Exatamente. Né? Quando a outra vai demorar uns 8 anos, porque ela precisa dos 5 anos para começar a produzir, mais 3 anos para cobrir esse déficit. Legal. E aqui, no caso, só que a pessoa continua com o custo da mão de obra ao longo pro resto do ano, ela continua com esse custo da mão de obra da manutenção, mas ela já tem um lucro. Aqui, o custo de obra da manutenção continua vindo pelas culturas que vão estar no meio. Só que aí não vai ser mais verdura. No meu caso aqui, meu plano é café. Tem um café especial que vai vir nessa sombra. Que legal. Das árvores que vão se fechando, né? Uhum. E aí por isso também a gente diminui aqui. Meu custo com adubo aqui no início era uma média de uns R$1.000 por mês, né? Quando eu comecei aqui. Que é uma média que às vezes um produtor do zero, você está falando? Do zero. Então nos primeiros 3, 4 meses, eu gastei aqui muito dinheiro de adubo. Então vamos comparar sistema de agrofloresta com orgânico. Os dois podem acontecer ao mesmo tempo? Assim, em tese, a pessoa pode até fazer diferente, mas em tese, se a pessoa seguir o que é agrofloresta ou agricultura sintrópica, que a gente chama também, nesse tipo, toda agrofloresta é orgânica. Mas nem todo plantio orgânico é agroflorestal. Ah, é o contrário então, tá. A agrofloresta sempre é orgânica. Hoje, o meu adubo aqui, basicamente é as podas que eu faço e o esterco da minha galinha. Cinza de fogão, às vezes você coloca também? Coloca, mas é muito pouco, né? Para essa escala que eu trabalho... Não dá para contar que foi Não ajuda muito. Antes a gente pegava até no restaurante, né? Aí vinha, pegava... porque você não tinha nada, né? Pegava serragem no restaurante que tem no centro da cidade. Serragem não, cinza. Pegava serragem na serraria. Hoje a gente trabalha tudo com... O sistema tem que prover os seus próprios recursos, né? Mas você falou que investia R$1.000 de adubo no início aqui, né? Que adubo era esse? Principalmente esterco, torta de mamona, farinha de osso. Uhum. E... Calcário. Mas calcário é bem mais barato, né?
Mas uma coisa que eu gastava muita energia, que eu vejo muita gente penando e que eu tenho aconselhado sobre isso, quando a gente trabalha com esterco, com adubação com esterco, o seu custo de adubação é muito alto e acho que a maior parte desse custo era o transporte do esterco. Porque ainda mais que eu tenho um terreno em declive, eu precisava deixar o esterco ali, perto da minha casa, ainda ficava aquele cheiro do esterco ali, e ficar carregando aqui. Às vezes eu tinha um funcionário que ele falava assim, pô, Wilde, eu vou encontrar uma moça hoje de noite, eu posso... Não trabalhar com esterco. Não trabalhar com esterco, eu não tinha jeito, né? Então e aí eu não tinha um lucro... Então você veio criar galinha. E aí eu já comecei a criar galinha, mas ainda não era o suficiente, eu não conseguia suprir a sua demanda. Mas o que aconteceu nem foi isso, assim. Primeiro que com as podas eu comecei a ter muito mais matéria orgânica no solo, depender muito menos do esterco. Uhum. E aí eu comecei a estudar e buscar com outros agricultores orgânicos, convencionais, assim, né, orgânicos de monocultura orgânica, como eles estavam resolvendo esse problema. E aí a partir desse diálogo, alguns agricultores foram me apresentando soluções, eu comecei a estudar mais, porque até tem um amigo que fala que antes a história era, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje em dia não, você precisa estudar para ir para a roça. Então eu na faculdade tive aula de estudo de solo, né? Catei minhas apostilas, baixei alguns artigos científicos e fiquei estudando solo. Até que antes eu jogava aqui, vamos dizer, uns 300 a 400 litros de esterco. Que esterco a gente mede mais por volume, né? Eu pelo menos. Uhum. Uns 400 litros de esterco numa linha dessa, de 35 metros. E hoje com 30 litros eu adubo todo o canteiro. Então se antes eu tinha um dia e meio, às vezes 2 dias para conseguir adubar, hoje isso é um trabalho de 20 minutos. Que legal, cara. Então eu fui mudando... Você foi vendo a necessidade do solo e dando só o que ele precisa, né? E com coisas diferentes, né? A gente fez eu fui até um frigorífico e vi que lá eles produziam como subproduto do abate de gado, eles passavam na autoclave um pouco de sangue, com carne, com osso, e usavam isso para fazer ração. Então eu peguei esse produto que é base de ração de animal, mas que é autoclavado, tem tudo que tem no osso e no sangue, às vezes mineral do só gado. quase, né? Eles mandaram fazer uma análise, a certificadora de orgânico aceitou. Ah, é? E aí eu comecei a fazer um teste aqui. Eu fiz ele sozinho, que ele tem uma quantidade às vezes 60 vezes maior do que o esterco de nitrogênio. O quê? 60? 60 vezes maior. Ixi. Percentualmente. Por volume, né? Por volume. Só que o esterco me dá volume de matéria orgânica. Da estrutura do solo, tudo. Então, só que agora eu tenho matéria orgânica das podas, dos eucaliptos, das bananeiras principalmente. Então você já tinha essa coisa do Então esterco. eu consegui essa matéria orgânica do meu próprio sistema e quando eu preciso eu trago esse reforço. Entendi, de nitrogênio. Só que isso agora, por exemplo, eu já até parei de usar e me dou conta só com o meu esterco de galinha. Porque através desse sistema, desses produtos, eu consegui chegar num equilíbrio do solo bem melhor. Então tem área, dependendo do que eu for plantar, eu nem preciso adubar mais. Eu escuto muita gente falar assim, depois de você plantar vários anos, a terra fica boa, né? Fica boa. Só que se você ficar sugando, ela vai ficar ruim de novo. Se botar fogo, não proteger, aí é diferente, né? Proteger é tipo a chave da história da agrofloresta, assim, um dos princípios básicos é o solo sempre protegido. Não pode ficar nu, né? Não pode ficar nu. Então você vê que aqui, onde a gente terminou de preparar, o solo já está coberto. Uhum. Né? Tá esperando já alguma outra coisa. Aliás, já tá plantado, né? Tem um pouquinho de coisa plantada aí, tem um pouco de alho poró. Aqui. Posso te mostrar esse canteiro, que tem uma inovação nesse canteiro também. Uhum. Até em relação a outras agroflorestas. Sei. Mas uma última pergunta. Você fez análise de solo para fazer todas essas... Então, eu fiz, no começo, eu fazia mais análise de solo. Para poder pensar essa adubação que eu gastava mais com adubo, então eu precisava... Você precisou de saber direitinho. De saber, então fiz uma análise. Agora você já... Só que a análise de solo, né, não sei se você já viu, ela não vem
igual exame de sangue, né? Sim, calcário, por exemplo, parece lá, nível de cálcio, 2. Parâmetro... não vem parâmetro. Não vem parâmetro. Porque se você vai plantar eucalipto é uma coisa, vai plantar batata é outra coisa. Então você tem que jogar para um agrônomo interpretar aquele análise de solo. E os agrônomos cobram um pouco caro. Então eu me debrucei mais ainda para interpretar a análise de solo. Para a minha realidade. Porque eu também não adiantava, que nem a assistência aqui da Emater, por exemplo, o cara ele fala assim, não, põe 5 kg de NPK e 3 toneladas de calcário. Eu não posso usar NPK. Então eu precisava saber, dentro dessa inovação de adubo que eu estava fazendo... O que é substituir, né? O que é substituir. Eu fiz até alguns bocaches também, que aprendi no seu vídeo lá, com o pessoal de São Luís do Paraitinga. O Kleber e a Rosângela. Exatamente. Fiz um bocache que aprendi com eles e deu um ótimo resultado aqui. Aí agora, depois que eu equilibrei, eu parei. Legal. E... Então, ao longo do tempo, você vai diminuindo a quantidade de serviço que você precisa. E aumentando o lucro. Porque eu começo com aquele meu lucro de R$ 2,50, R$ 3,00 da rúcula. Logo eu passo para o meu... Porque como a gente planta tudo em consórcio, né? Logo eu passo para o meu lucro de R$ 5,00 do brócolis. Né? De vários brócolis, né? R$ 2,50 de várias rúculas. Porque a rúcula dá antes, depois o brócolis dá depois, é isso que você está falando? Porque a gente faz assim, a pessoa que planta, do mesmo jeito que eu falei aqui da temoia, a pessoa que planta só brócolis, ela planta os brócolis com um distanciamento de mais ou menos uns 50 centímetros. O que a gente faz é colocar uma rúcula no meio deles. Enquanto o brócolis não cresceu, a rúcula já deu. A rúcula já deu. Aí a pessoa fala assim, mas o brócolis vai fazer sombra na rúcula. Mas quando o brócolis fizer sombra na rúcula, essa rúcula já saiu do sistema. E aí, se eu afastar eles mais 10 centímetros, eu consigo colocar um alface. Que já me dá um lucro maior, porque o alface demora um pouco mais para se formar. Mas ele também Então eles vão demorar um pouco mais para sombrear o alface. Aí eu posso botar eles um pouco mais afastado, ou eu posso só vir e quebrar a pontinha da folha do brócolis para abrir a luz enquanto o alface termina de formar e tiro ele ali. Que legal. Então eu posso botar entre 2 brócolis, um alface, uma rúcula. Aí eu posso botar também um caroço de milho. Porque quando o brócolis tiver sombreou, o milho já está ali despontando e o milho cresce, né, verticalmente, ele não vai fazer sombra no brócolis. Eu posso botar também uma mandioca. Gente, isso parece a Sherazade, uma história que gruda na outra, mil e uma noites. No fim das contas, eu vou terminar dizendo que a gente pode botar também um jatobá e um abacate ali. Nossa! Então você vai colher com 15 dias ou 20 dias a rúcula, com 35 o alface, com 70 o brócolis, com 100 o milho, com 150 ou 180 a mandioca. Depois você vai colher, com um ano aí você vai estar colhendo já as bananas. Tá, você pode botar um maracujazinho para trepar ali, pode botar né? um maracujá. Então você vai, porque a natureza ela trabalha nesse processo de sucessão. E o que o Ernest, que é o cara que, né, sistematizou esse conhecimento de uma forma mais palatável para todo mundo e colocou algumas inovações dele também, colocou muitas inovações. Já existia adubação verde, já existia adubação verde em linha, já existia consórcio. Isso na agricultura convencional, né? Nessas inovações aí, para diminuir projetos da Embrapa e outras coisas, já existia isso. O que o Ernest fez foi elevar isso à enésima potência e acrescentar as podas. E trazer vários outros conhecimentos minuciosos sobre cada espécie, sobre as interações das espécies. Então permitiu que a gente fizesse consórcios não de 2 ou 3 coisas, mas de 20 coisas. Às vezes no espaço de 1 metro quadrado. A leitura que ele ofereceu da natureza fornece para a gente uma base de pensamento que não é uma receita. A agrofloresta não é uma receita. Não é uma receita única, né? Não é uma receita única. Ele tem os princípios da agrofloresta, que o Ernest chama de agricultura sintrópica, porque a sintropia é o contrário da entropia, né? A sintropia ela vai do simples para o complexo. Então a gente pega aqui uma área que era só braquiária quando eu peguei, e hoje você tem dezenas de espécies aqui. Então a gente consegue partindo do capim, chegando na rúcula, e aí da rúcula a gente chegar até colher o abacate e o café, por exemplo. Legal. Então é um outro parâmetro, né?
Então, agora uma outra observação, vocês fizeram também da braquiária um aliado, porque tem muita gente que vai querer eliminar a braquiária para fazer alguma coisa. Eu acho que você deve estar usando, imagino, era para proteger o solo enquanto você não mexe no solo e como matéria orgânica ali para você. É isso mesmo? A braquiária, os capins em geral, eles são um dos maiores aliados para a agrofloresta, né? Porque eles crescem rápido, né? Falei, eu não consigo fazer lá agrofloresta porque lá em casa tem muita braquiária. Falei, então você tem um lugar perfeito. Todo mundo, não existe na natureza nenhuma planta ruim. Não existe nenhum bicho ruim, né? Tudo que você conseguir, a gente, assim, todos o que as pessoas chamam de praga, a praga ela só maiores reflete, aliados, né? São os maiores aliados. É. Então aqui, por exemplo, a braquiária, se não tivesse braquiária eu ia plantar ou mombaça, ou napier, ou a própria braquiária, para poder fazer esse serviço. Tem gente que ao invés de plantar verdura no meio, a pessoa não precisa de uma renda agora, porque ela tem um outro investimento, um outro trabalho, ela planta capim, né? Tem lugar que a pessoa começa a fazer agrofloresta que nem capim não vai. Oxe, o quê? Então a pessoa tem que fazer uma adubação para plantar o capim, para começar do capim para frente. Que interessante, né? Então a gente já começou porque você uma vê na placenta, natureza, vamos dizer assim, né, do sistema. Você vê na natureza é os primeiros que saem, né? É o primeiro que sai. A natureza, uma coisa que eu sempre falo é que a natureza, ela não evoluiu, pelo menos aqui na floresta tropical, as espécies não evoluíram sozinhas, nem de animais, nem de vegetais, né? Uma árvore de cedro, ele não evoluiu sozinho, ele não criou a estratégia dele de sobrevivência como se ele tivesse Ele no teve meio um monte de é. antecessores que ajudaram ele. Né? E ele cria a sua evolução a partir da interação dele com outras árvores que estão fazendo sombra, que estão fazendo sol. Então a natureza ela tem um processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, que é um processo de um sistema e não de um único ser. Então assim, as estratégias não são só de uma planta, as estratégias são da natureza. Então, por exemplo, quando uma árvore cai na mata, essa árvore vai cair, caiu com vento, porque ela era velha, por qualquer motivo. Abriu uma clareira. Se você tiver uma muda muito pequena que vem ali das sementes que estavam no solo, ela pode não resistir a esse sol, que vem a pino, a gota de chuva que cai martelando ela, jogando barro, né, que às vezes joga barro em cima dela, e o sol vem e esquenta aquele barro, torra aquela mudinha. Então o que a natureza faz enquanto sistema? Ela coloca uma embaúba, uma cecrópia qualquer, que cresce rápido, que cresce rápido e vem fazendo sombra. Enquanto isso, a outra, vamos dizer ali que você tem um cajarana ou qualquer, né, uma outra árvore vindo ali, que são as secundárias, né? Na linguagem populações secundárias, na agrofloresta a gente tem outros termos, mas... E quando essa embaúba ela já não é mais necessária, ela vai soltar os seus filhotes para poder fazer esses corativos em outras clareiras e ela entrega o seu corpo como adubo para aquele que está vindo. Né? Gente, eu estou emocionado aqui com essa descrição aí. Eu tenho um amigo que ele fala assim, é como se você estivesse concorrendo para uma vaga de vestibular, o outro passa, e ao invés de você ficar com raiva, você dá uma festa para ele. Entendeu? Você entrega os seus livros para ele, né? Porque ele vai conseguir aquela vaga e vai sobreviver o sistema, não aquela espécie. Então quando a gente faz agricultura, você não pode falar assim, aqui está dando formiga, né? É outra coisa que as pessoas morrem de medo. Está tendo formiga. A formiga é um grande aliado. O Ernest sempre fala que essas pragas, quando você elimina a praga, é você matar o bombeiro que está vindo apagar o fogo da sua casa. Você volta para trás, né? Você volta para trás. Aqui, por exemplo, eu tive enfim, essas vaquinhas, né? Essas coisinhas assim em geral. A vaquinha é o bichinho, né? Vamos explicar. A vaquinha não é um de dar leite, é uma espécie de besouro que parece uma joaninha, só que ela não é bonitinha como a joaninha, ela fica comendo as folhas. Ou, por exemplo, um bom exemplo também eu tenho uma produção de berinjela, que eu vendo no atacado, berinjela, e a berinjela começou a dar fungo. E eu não sabia o que fazer, porque estava dando fungo, eu precisava daquela renda, porque está na minha linha que está sustentando as minhas frutas. E aí eu pedi um agrônomo que me ajudasse. Ele falou, você pega um caldo de sulfato de cobre, não sei o que, e
passa lá, mas tem que ser aquele que é mais caro, que é o certificado de orgânico, que é o sulfato de cobre mais caro. Aí eu fiquei olhando e falei, não vou fazer isso. Na natureza, o Ernest sempre fala assim, na natureza, por que você não planta em estufa? O Ernest fala, na natureza não existe estufa, né? Na natureza não existe sulfato de cobre. Então o que eu vou fazer? O fungo está vindo porque está chovendo muito e ela está ficando muito num tempo fechado. Então está desenvolvendo esse fungo. Abrir, podei as bananeiras, podei os eucaliptos em volta, abrir luz para ela e nisso o meu sistema pulsa. Então ele sobe e ele vai para o chão, forma solo, abre luz, cria mais condição. E o fungo não tem um ambiente. E o fungo não tem mais um ambiente. Então todos os fungos morreram. E aí as outras praguinhas estavam começando a vir, os outros bichinhos. E aí essa vez foi a primeira vez que eu entendi de verdade, fora da teoria. É, que você sofreu no bolso. Que ele estava vendo, exatamente, que eles estavam vindo aliviar a planta. Porque aquela planta, a formiga faz isso. Você tem uma planta que ela tem um déficit nutricional, ou um déficit hídrico, né? Você não está molhando. E a gente está o tempo inteiro aprendendo com ela. Você não está molhando, tem alguma coisa errada, a planta começa a sofrer. A formiga vem, corta aquelas folhas para aliviar um pouco a carga que a planta precisa carregar, porque a formiga só corta, a formiga come o fungo, né? Ela leva a folha para o formigueiro e faz um fungo para comer. Os melhores fungos são das folhas com déficit nutricional ou hídrico. Porque elas não formam... em geral, os bichos comem as plantas que estão com algum tipo de sofrimento. Ah, tá, porque já está no processo de decomposição, né? Não, porque os aminoácidos, vamos assim, grosseiramente falando, os aminoácidos não formam ali uma cadeia que para o inseto ele não consegue digerir. Então os aminoácidos, depende um pouco de que planta é, mas grosseiramente falando você tem estruturas soltas, né? Os aminoácidos ficam soltos e isso é ótimo para os bichos conseguirem digerir ou para formar os fungos. E claro que os bichinhos vão identificar isso. Eles vão identificar, porque a planta está mostrando para eles. Está mostrando, né? De novo, o sistema evoluiu de forma conjunta. A formiga evoluiu junto com a planta. Se você mata a formiga, porque a formiga ela quer pegar a folha e levar para o formigueiro dela e fazer um fungo. Então por que ela não pega essa floresta e corta a floresta inteirinha e faz um monte de fungo para ela? Por que ela não faz isso com a floresta? Ela vai escolher aquela que está doentinha, né? A floresta está equilibrada. Tá saudável, né? Tem 1000 toneladas de folha numa área muito pequena ali, se ela quiser fazer. Por que ela vem cortar o meu eucalipto? Porque o meu eucalipto está no lugar errado ou ele está sendo conduzido da forma errada, né? Então eu sempre, às vezes, eu coloco, quando eu estou... né, a gente está sempre aprendendo. Então eu monto um sistema e às vezes eu não sei. Aí eu, assim... algumas podas de frutíferas que eu estou fazendo pela primeira vez. Então eu faço e aí a pessoa fala assim, mas é assim que faz? Eu falo assim, se não for amanhã a formiga vai comer. E ela vai terminar essa poda, ela vai ajeitar essa poda, porque a planta vai sofrer. Você tem que fazer a poda para a planta, né, perder aquele peso morto. Perder o excesso, né? Que nem cortar as gordurinhas, né? Exatamente, e ficar leve para poder correr. Então assim, aqui tem duas coisas para a gente ver, pode ser legal. Eu te interrompi, você fez todo esse discurso que eu achei lindo. Nós estávamos indo mostrar uma inovação que você fez, era isso? É. Vamos lá? Aqui, assim, esse é um sistema bastante jovem. Esse é um sistema bastante jovem. Aqui tem 4 meses, essa parcela. Que está coberto, né, com capim, é isso? Essa parcela aqui. Uma parcela para mim é sempre o espaço entre uma linha de fruta, essa parte de verduras e outra linha de fruta. Tá. Que é a minha parcela, que eu faço uma parcela dessa por semana. Para poder... é a minha conta econômica aqui. Então tem um amigo do Ceará, um colega, que ele é aluno do Isso não é mamona? Isso é. Você arrancou. Tirei. Explica, porque ela não cabe aí, esse. Não, eu tirei mais, enfim, falando, tirei no susto, mas poderia ter deixado. Como eu deixei ali. E aqui a gente... Então, esse amigo, né, que tem que dar o crédito para ele, que é o Antônio Floresta, um colega, ele estava observando que dentro dos canteiros da agrofloresta, desses canteiros de hortaliça que a gente faz,
pelo tamanho do canteiro, a gente geralmente faz 3 linhas, né? Uma linha de, vamos dizer, eu coloco lá, eu tenho que observar aqui o sol também, né? Que eu tô... O movimento do sol, né? O movimento do sol. Tem que ser ao longo da linha, é isso? Porque se eu faço, esse consórcio que eu tô falando de brócolis e rúcula e alface, tô falando dele linear. Mas se eu coloco um brócolis aqui e a rúcula atrás dele, como o sol está passando para lá, vai dar sombra. Ele vai sombrear ela antes do que eu quero, entendeu? Então essas linhas de consórcio que a gente planeja, o que ele observou é que a gente planeja sempre 3 linhas dentro do canteiro, né? Um canteiro com 3 linhas. Então por que a gente não pega o meio do canteiro, o meio dessas entrelinhas, e não faz uma parte que seja um depositório de matéria orgânica e palhada? Vai facilitar essa capina seletiva que precisa fazer depois. E uma questão importante, diferença também da agrofloresta para a agricultura convencional, é que na agrofloresta a gente trabalha com vida, né? Vida, sempre pensando na vida em todas as suas formas. Uma das coisas mais importantes de uma floresta é a microfauna do solo. São todos os bichinhos que vão estar aqui dentro do solo. O detalhe é que esses bichinhos são anaeróbios, eles não respiram oxigênio. Então toda vez que a gente passa o tratorzinho de novo aqui, você vai revolver essa terra para descompactar ela, certo? Você faz um canteiro, ele fica compactado, você revolve o trator para descompactar ele. Morreu. Aí vai morrer afogado ao contrário, né? Vai morrer afogado no ar, todos os micro-organismos. E esses micro-organismos, eles são importantes para entrar uma simbiose com as raízes das plantas. Porque o micro-organismo ele morre, tanto ele ajuda a disponibilizar os nutrientes do solo, como ele serve, quando morre, de alimento para a raiz da planta. E as células mortas das raízes servem de alimentos para ele. Então a planta e os micro-organismos entram num processo de simbiose ali. Então toda vez que a gente revira o solo, a gente mata afogado esses micro-organismos, que são uma das partes dos tesouros que a gente tem no solo. Então o que ele propôs para a gente não precisar ficar mexendo tanto no solo? É de fazer essas áreas mais fundas, fazer assim, ó, como leiras, pequenas leiras. Ah, e depois você planta aí? Aí eu vou jogar mais matéria orgânica aqui do que aqui. E aqui eu vou plantar, fazer as minhas linhas de consórcio, como a gente faz normalmente. Aqui. E aqui vai estar sempre matéria orgânica, ajudando a aerar o solo para cá. Ah tá, mas você não vai plantar aí nesse entrelinha. Aí ela só serve de produção de matéria orgânica para as raízes. Porque isso aqui vai formando solo. O solo aerar do jeito que você precisa, né? Isso aqui vai formando mais solo, vai decompondo e vai passando nutriente para cá. Tá, entendi. Né? Pela água, vai passando nutriente para cá. E ajuda a cobrir essa área a mais, e aí eu vou plantar nessas linhas. Eu falei aerado, mas é estruturado de um jeito... Exatamente. Não é, porque não é arado, né? Eu vou manter o solo, ele não é só a terra assim e a gente plantar. Quanto mais tempo ele está aqui formado, mais ele vai ter essa estrutura dele e mais os micro-organismos vão estar presentes aqui. Então depois a gente não vai passar um tratorzinho aqui para soltar esse solo. Eu vou soltar só superficialmente esse pedaço, né? Então você mexe superficialmente. Superficialmente, com que ferramenta você faz isso? Eu faço isso com aqueles garfinhos de jardim. De jardinagem. De jardinagem aqui, ou com a mão. Ou com a mão. Se tiver mais matéria orgânica, ele vai compactar menos, né? Então, eu posso aqui, ó, eu posso, vamos dizer, matar os micro-organismos que estão nesses primeiros centímetros. Mas aqui embaixo não. Vai ter mais aí. Aqui embaixo eles estão vivos ainda para se reproduzir, tá, né? E geralmente vai compactar mais aqui em cima. Então aqui a gente vai cobrir mais um pouco ainda, mais matéria orgânica aqui. Então esse solo ainda você está fazendo ele? Tá. Então esse canteiro, essa parcela é jovem, como eu falei, ela é uma parcela de 4 meses. Tá. Então eu já tive uma ótima colheita aqui de brócolis, couve-flor. Você já colheu? Já colhi. Mas está no processo ainda de fazer o solo. Exatamente. Então eu já colhi. Eu refiz uma última vez o solo, porque ele é um solo que estava bem pobre aqui nessa região. E agora ele já está um solo mais abundante, né? E aí eu vou acrescentando mais matéria orgânica nele, para ele ter mais vida e mais fertilidade. Legal.
Aqui você já plantou alho poró, foi isso? Plantei alho poró. Esses capinzinhos aí, alho poró. Aqui é tudo alho poró. Uhum. O alho poró, eu trabalhava com entrega de cesta aqui, né? Então eu tinha 35 clientes, mais ou menos, que pagavam uma taxa mensal e eu entregava para eles sempre assim, o que eu tenho de melhor, sabe? Eu entregava para eles os brócolis, as couve-flor, o que é da época, né? Que a natureza, eu dou muita volta para falar as coisas, mas a natureza dá pra gente sempre o que é da época. No auge do inverno, quando a gente mais precisa de vitamina C, a natureza entrega pra gente a tangerina, que você descasca ali, não tem nem desculpa de não descascar. Então as coisas com mais vitamina C, elas vêm no inverno, né? As coisas com mais água, pepino, abóbora, elas vêm no verão, que a gente precisa de mais. Então eu cansei de insistir para os meus clientes de cesta, dizer que o corpo dele não precisa de brócolis naquele calor. Ele precisa de pepino, ele precisa de abobrinha, berinjela. Então eu falei assim, agora eu vou fazer uma curadoria de alimentação, que é um nome chique para dizer que assim, eu vou ensinar vocês como comer, vou ensinar vocês o que você precisa comer. Que não adianta fazer yoga e não, né? A pessoa precisa entender o que a gente come. E eles entenderam? A maioria, eu ganhei muito mais cliente quando eu parei de abrir a lista e falar assim, escolhe o que você quer da minha roça. Quando você falou, vamos Porque quando eu falei assim, eu escolho, você paga, eu escolho e vou te entregar produtos de boa qualidade, numa quantidade maior. Porque antes eu tinha tudo isso para dizer o alho poró, mas antes eu tinha, vamos supor, 30 brócolis e 20 couve-flor. Aí os pedidos vêm de 40 brócolis e 5 couve-flor. Então eu deixo de vender 10 brócolis e perco um monte de couve-flor ali. Então agora é assim, eu vou dividir os brócolis entre quem tem e vou dividir as couve-flores. E aí eu não tenho mais desperdício. Não tendo mais desperdício, eu posso entregar para o cliente 10 coisas ao invés de 8. Se eu tenho uma boa safra de brócolis, que é o nosso exemplo, que é alguma coisa que todo mundo gosta, tem semanas que iam 2 brócolis para a pessoa. Um brócolis, um ninja e um brócolis ramoso e mais uma couve-flor. Tem semana que não vai nenhum. Então assim, o próprio microclima de uma semana mais fria acelera a produção do brócolis. Então naquela semana que está mais fria, a pessoa vai precisar de mais vitamina que o brócolis vai dar. Então isso funciona não só numa grande escala, mas na micro também. Então como meus clientes estão tudo num raio de 10 quilômetros, então eu parei de ter desperdício. Só que durante a pandemia, com o meu filho sem escola, né, eu precisando ficar com ele meio período, cuidar dele, o que é uma outra experiência interessante também dessa vida na roça, né? A gente ser mais responsável pela educação das crianças. Eu parei de entregar cesta porque eu estava enlouquecendo de ter que trabalhar à noite, ter que trabalhar de dia. Às vezes meu filho quer brincar, eu tenho que trazer ele para a roça e ele gosta de brincar na roça, mas eu não posso transformar o trabalho numa brincadeira o tempo inteiro, né? Então o que é a prioridade é a brincadeira dele. E aí eu falei, eu vou começar, minha questão é viabilizar as minhas frutas e as minhas árvores, que são as minhas plantas do futuro. Tá, então em vez de você trabalhar só com hortaliça, você começou a pensar mais... Eu comecei a diminuir a diversidade e ter mais, assim, hoje eu tenho 2 ou 3 clientes só, em vez de ter 40, né, 35, eu entrego para uma empresa de orgânico e aí faço um planejamento com eles, eles falam assim, ó, eu quero 50 quilos de alho poró, 50 quilos de berinjela toda semana. Então eu planto toda semana essa quantidade, entrego só para um cliente. Se por acaso ao invés de 50 for 40, tudo bem, eu vou ganhar menos. Mas não é como eu deixar de atender 10 clientes da cesta, né? Eu estou atendendo aquele um cliente com tudo que eu tenho. E aí eu também não tenho desperdício, né? Eu posso ter um preço, às vezes até um pouquinho menor, mas eu tenho a garantia da venda. Como que a gente... Essa linha é legal porque é um sistema é uma parte mais jovem, né? Então dá pra ver. Dá pra ver o começo, mas né? A gente vai numa outra área ali. Agora vamos falar dessa moça aqui? É o guapuruvu, não? Esse aqui é o guapuruvu. Aí qualquer um ia falar assim, o guapuruvu tá muito perto da temoia. O guapuruvu é uma árvore gigante. Como que você vai fazer? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer como a natureza faria. Só que aqui eu tenho um interesse comercial na temoia. Então eu vou manipular o meu guapuruvu, que é uma árvore que aguenta muita poda. Ela aguenta poda? Aguenta bem poda. Cresce rápido, aguenta bastante poda. E ela
vai disponibilizar muito, a madeira dela é pouco densa. Então ela vai disponibilizar bastante madeira para adubar o meu sistema aqui. Então eu vou podando ela de tempos em tempos, para que ela não faça sombra, ou não faça sombra demasiado na atemoia. Porque às vezes você quer um pouco de sombra também, que às vezes precisa de um pouco de sombra. É. Então aqui, ó, a 1 metro, a 50 centímetros eu tenho uma banana. Legal. Né? Aqui tá a gente está na época de chuva, tá com um pouco de braquiária no meio. Mas dá pra ver. Mas como a gente pode ver na outra linha, que aqui eu já tirei, nesse meio aqui, eu plantei alface, rúcula, brócolis. Então aqui no espaço de 1 metro, eu tenho um guapuruvu, um eucalipto, uma bananeira que foi plantada de cabeça para baixo. Você já viu isso? Ah, já, eu tenho até um vídeo falando disso aí, A bananeira plantada de cabeça para baixo. E aqui ainda tinha rúcula, brócolis, couve-flor. Então vamos dizer que eu tenho colhido aqui umas 4 rúculas, uns 2 brócolis e uns 2 couve-flor nesse espaço. Mas ainda vai dar para plantar de novo isso. Dá para plantar de novo se ainda não deu sombra, né? Só que eu agora estou concentrando meu esforço mais ali. Porque como eu estou sozinho, então agora eu vou deixar isso aqui seguir o caminho deles. Legal. Mas poderia ter colocado milho aqui, por exemplo. E aí o milho estaria aqui. É porque você não está dando conta de cuidar de tudo isso. Exatamente, porque eu tenho uma área maior. E agora eu resolvi que eu vou aproveitar. Como a gente está na época de chuva, eu preciso dar uma atenção maior para as minhas frutíferas. Então se eu ficar assim, aumentando o meu ganho mais R$2, mais R$5 aqui, é bom. Mas eu gasto o tempo de carinho que eu vou ter com a atemoia, por exemplo. Entendeu? Vamos falar da bananeira quando planta de cabeça para baixo. Diz que essas mudinhas assim, elas não dão filho, é isso? Você já ouviu falar? Porque você pega aquele olhinho, você vira, né, e corta em 4, é isso? Tem 4 olhos? Não. Não é assim que você faz? Não. Como é que você faz? Eu pego a bananeira, posso fazer ali para você te mostrar. Ah, seria legal. Eu pego a bananeira, corto ela. A bananeira que você está falando é um broto da bananeira. Não é? É um broto que altura mais ou menos? Qualquer tamanho. Eu pego geralmente com no máximo 1 metro. Tá. Porque a bananeira ela tem uma matemática envolvida nela, né? Ela dependendo da espécie, ela vai dar o cacho quando ela atingir 105 folhas ou 110 folhas, entendeu? Quando eu pego uma muda que já tem 6, 7 folhas e coloco aqui, eu vou ter 5% do caminho dela já feito e ela vai entrar em sofrimento por conta do transplante, né? Ela não entra aqui e fala, olha que lugar quentinho, gostoso, e vai embora. Ela chega aqui e fala, olha, cadê? Eu tava grudada na mãe, né? Cadê as coisas que eu estava acostumado, o sol não tá virado. Eu estava virado pegando sol nessa posição, agora estou pegando sol em outra posição. Então ela vai ter um sofrimento ali de 5% dela. E ela também vai ficar mais propensa a cair, como algumas ali você vai ver que estão caídas, que foram plantadas de outra forma. Essa daqui eu pego o bulbo dela, né, aquela parte redonda, e aí tem também a escolha da muda, porque tem as mudas de chifre e as mudas de guarda-chuva, já viu isso? Eita, é a de guarda-chuva que você faz? Eu pego a de chifre. A de chifre? Depois eu posso mostrar então ali pra você. Eu já vi, eu não entendo nada. E aí você pega esse bulbo, faz um corte nele, tira as partes todas embaixo, vira ele de cabeça para baixo, e aí ela vai crescer virada para baixo. Só que a tendência é sempre, a planta sempre sabe onde é para cima. Mas primeiro ela sai para baixo. Então ela vai sair para baixo e vai fazer um anzol. Curva. E esse anzol é que vai segurar ela para ela não... Para ela ficar mais estável. Para ela ficar mais estável, para ela não tombar com o vento nem com o peso do cacho, né? Então, mas essa muda... E ela vai zerar essa conta das folhas. E ela vai dar desde a primeira folha de novo uma folha já saudável, como essa daqui. Essa daqui só está sofrendo um pouco com a seca, que rolou uns 15, 20 dias de seca aí. Mas agora com essa chuva. Mas ela tá vindo feliz, botando folha nova, né? Então, mas esse de chifre que você falou, quantas mudas que dá ali para você plantar de cabeça para baixo? Eu faço uma só. Então, eu acho que o rapaz cortou em 4 e fez 4 mudas. Então, dá para fazer. Nos laboratórios eles fazem centenas de mudas. Mas daí são as micropropagadas. Bem, aqui eu não sei fazer assim em 4, né? Não. Mas eu acho que ele procurava o olho, então ele achava 4 olhos, separava tudo e fazia de cabeça para baixo. Aqui eu faço uma só. Assim ela dá filhote. Assim ela dá filhote. Agora,
essa técnica de dividir em 4 é uma técnica para, né, de repente, para aprender quando você não tem disponibilidade de muda. Sim, é quando você tem pouca muda, exatamente. Aqui, como eu tenho uma alta disponibilidade de muda, nunca nem pensou nessa possibilidade. Né? Legal. Vamos deixar esse negócio da banana para outro dia? Tá, talvez, aqui ó, só para mostrar aqui essa linha, é legal fazer uma passada, se quiser. Vamos sim. Então assim, eu tento consorciar as nativas com as frutíferas, e aí as exóticas, assim, elas entram porque quando você está num sistema que não é o ambiente original daquela planta, não adianta eu plantar aqui uma peroba ou plantar aqui um jacarandá, que ele não vai vir se não tiver a condição para ele, de sombra, de fertilidade. Então assim, eu posso plantar meu eucalipto e criar com o eucalipto a fertilidade, a sombra, as condições para vir o jatobá. E depois eu corto o eucalipto e fica só o jatobá, que é o que a natureza faz com outras espécies. Mas a gente está num momento que um lugar que era só braquiária, né? Então você precisa de espécies que aguentam aquele ambiente. Então aqui eu tenho algumas nativas, né? O guapuruvu, aí eu boto a banana, aí eu tenho o eucalipto. Aí a minha espécie do futuro, a temoia. Essa que você está avisando aqui. Essa temoia é uma das plantas que a gente tem do futuro aqui né, comercialmente. Um pouco de capim-santo que ficou aí. Tá. Outro eucalipto. A mutamba. Mutamba, explica pra mim o que é isso que eu não conheço. É uma nativa? Olha, a mutamba ela é uma árvore que eu conheço bem pouco dela também. Mas ela tem um desenvolvimento rápido, aguenta bastante poda, né? E eu coloquei ela aqui para fazer esse teste com ela. E ela Mas é nativa? Fornecer. Não dessa região. Não dessa região. Eu não sei de onde ela é, preciso dar uma pesquisada. Tá. Mas você botou aí para fazer sombra e matéria orgânica? Matéria orgânica. Porque ela cresce rápido. Cresce rápido também, tá perto do eucalipto. Então ela aí tem mais uma bananeira, que veio daquele sistema. Aí mais eucalipto. Aí vão tendo várias outras, tá vendo? Outra temoia, e aqui eu deixei Aí você deixou a mamona. Deixei a mamona, então aí tem outras. Tem nativas, tem eucalipto, banana. Aí a temoia aqui com a mamona vindo aqui, tá vendo? Elas estão vindo juntas. E tão bem. Tá tudo bem com todas elas. Então deixa elas aqui, uma hora a mamona vai se entregar para a temoia. Isso daqui é uma coisa, ó. Como eu deixei o sistema aqui, deu muitos bichinhos aqui cortando as folhas, porque depois que eu colhi o brócolis aqui, depois que eu colhi todas as hortaliças, o mato ficou muito alto aqui, a braquiária aqui no meio, né, que veio depois, e eu não estava com tempo de roçar essa área, porque com as chuvas aumenta muito a quantidade de área para roçar. E aí as pessoas vieram aqui e falaram assim, você tem que passar aqui um fitonin, um ninho, um óleo com azeite, com não sei o que mais. Para combater a praga, xixi de unicórnio, qualquer coisa. É. Aí eu fui e falei assim, não, elas estão aqui, ó, porque elas estão avisando alguma coisa. O que é? Preciso resolver isso. E aí a partir do momento que eu cortei que eu deitei, né, tirei essa braquiária que estava vindo, picão, outras espontâneas que estavam vindo. Acabou, ela já começou a vir com as folhas novas. Olha, tem alguém aqui, ó. Tem, então. Tem um fedidinho aqui. Como você chama esse percevejo? É um da família dos percevejos. Legal. Aí de novo, eucalipto, banana, eucalipto. Aí no espaçamento original, a temoia. Legal. Então, você faz irrigação, né? Faço. Gotejamento, o que é? Então, eu faço algumas áreas, eu faço gotejamento, outras áreas eu trabalho com essa mangueira de microaspersão. Ah, é mangueira de microaspersão. Porque gotejamento é bom que economiza água, mas é muita mangueira. A primeira vez que eu tirei o gotejamento, que as mangueiras estavam... Olha o tucano, que bonito ali. O tucano fica aqui comendo as florzinhas do ipê, né? Ah, ele vem comer flor do ipê? Vem. A flor, não é nem a sementinha, a flor é. A sementinha eu não sei se ainda não observei se ele come, mas a flor ele gosta bastante. Dá pra gente comer também, parece. Dá, eu como. Você come? Nessa cesta eu entregava... Flor do ipê? Flor do ipê, mas aqui chama-se flor do ipê? Chama Sítio dos Ipês. Sítio dos Ipês.
Porque aqui toda essa área é de ipê, né? Então quando fica florido isso, depois do incêndio que teve ali, eles floriram de novo. Deu uma outra florada. Tem esse sofrimento, eles florem de novo. É amarelo? Amarelo, todos amarelos. Todos amarelos. Então a primeira vez que eu tirei as mangueiras de gotejamento daqui... Pronto, cheguei. E aí, lagartixo? O que você tem a dizer? Você trouxe a comida para nós? Na roça as crianças vinham trazer comida. Faz um café para nós lá, Bento. Criança, nunca vi fazer café. Você tá disfarçado de grilo? Você tá disfarçado de quê? Figurinha. Tava falando que a primeira vez que eu tirei as mangueiras de gotejamento para poder... Precisei jogar fora. Nossa, era um volume tão grande de lixo. De lixo. Que eu... Considerou, né? Considerei e uso ela bem menos. E também dá mais trabalho para arrumar, né? Uhum. Então aqui, ó, como eu falei no reparo que como tá chovendo muito, você não tá dando conta de tirar. Não tô dando conta. As matérias, a matéria orgânica ela vai mais rápido, né? Uhum. E então a matéria não, as plantas espontâneas crescem mais rápido. Mas aqui, ó, é um sistema que essa aqui já é uma área um pouco mais velha. Então aqui eu tô colocando o meu sistema todo. Ah, essa batata que ela cresce aqui porque eu plantei batata doce. Ah, mas você tá arrancando batata doce? Ai, que dó. É porque essa rama aqui ela não é para ela vir aqui. Né? Então ela vai virar só matéria orgânica. Porque eu plantei outra vez. E esse aqui, esse sujeito, você conhece? O que é esse? Esse é o café? É o café. Ah, isso aí é um catuaí. Então é um café arábico. Aonde a adubação dele, em grande parte, é dessa bananeira. Uhum. Né? Você comprou essas mudas? Eu ganhei de um vizinho. Uhum. Aqui eu preciso fazer um manejo, dar uma harmonizada nessa linha, né? Tá precisando. Porque para não cobrir ele. Não cobrir. Mas isso daqui é coisa de 20 dias, se não estiver bem coberto já fica assim. Então eu vou tirar. Então todo mundo que estava aqui, que não é mato, né? Que cada planta tem a sua função, vai trabalhar para o café. Eu tô vendo, você tá protegendo ali em volta dele, né? Para o café e para a temoia. Entendeu? Inclusive a banana. Ela tá doando boa parte da matéria dela aqui. Com essas folhas que vão caindo, com as folhas, né? com os troncos. A gente tem um manejo de banana, você vê que tá tudo cortado em copinho aí, tá vendo? Tô vendo. Para que é isso? Para apodrecer o tronco, é isso? Esse copinho aí a gente faz... Para que serve isso? Porque para não dar broca, né? Ah, para a broca não sobreviver aí, porque então já... quando a gente faz aqui... aqui agora é água da chuva de ontem, mas quando a gente faz esse copinho... Ela verte água, né? Ela verte água, isso aqui fica cheio d'água. O besouro da broca, ele vai vir aqui, ele sente o cheiro da nádia fresca, ele vai vir aqui botar o ovo dele vai cair nessa água. E essa água aqui é anaeróbia, né? Vai afogar, não vai? Vai afogar. Então, e o resto da bananeira, a gente corta ela em dois e coloca como aqui, ó. Aqui que você fez. Tá vendo? Ela tá aqui alimentando o café. Corta ela em dois e põe ela de cabeça aqui. Pra baixo assim. Porque se o besouro colocar o ovo dele aqui, esse tronco aqui vai apodrecer antes do besouro completar o ciclo dele e se formar uma larva. A larva completar o ciclo e se formar o besouro. Então ela morre antes de fome. Morre antes. E aí você vai diminuindo a viabilidade da espécie do besouro aqui nesse sistema. Você pode não acabar com ele, mas você diminui muito, né? Diminui. Agora, eu vi você arrancando os matos com a mão. Você usaria enxada para capinar aqui? Ou como é que você faz? Então, nessa área aqui, a gente já está fazendo uma capina seletiva, né? Então eu vou aqui, vou tirar tudo com a mão, vou colocar onde eu quiser, né? Vou cobrir o solo, vou alimentar o café aqui. Então nessa área eu não uso enxada mais. Eu vou usar enxada só no meio, nas ruas, entre um canteiro e outro. No lugar que você caminha. No lugar onde eu caminho. E você não cobre esse lugar que você caminha com mato? Cubro também. Isso. Só que, em tese, eu tenho que cobrir tudo. Mas na vida real... Não sobra matéria orgânica para cobrir. É muito trabalho de cobrir e às vezes você não tem essa... Agora no verão a gente tem mais. No inverno a gente prioriza cobrir o canteiro e plantar logo, porque você precisa plantar
para poder girar economicamente. E aí eu posso chamar um diarista, ele vem, às vezes capir no meio do canteiro. Então, às vezes não dá tempo na vida real de cobrir, de fazer tudo exatamente como a teoria tem que manda. ser feito, né? Então, às vezes a gente coloca menos cobertura no meio. Tá. E também no verão, se você cobrir com a raiz, se você botar no meio dos canteiros com a raiz, pode ser que vai brotar ali, né? Você vai ter 2 trabalhos. Aí no canteiro eu não coloco, eu não tiro assim e coloco no canteiro, né? Eu passo a roçadeira na braquiária. Aí pega só a parte cortada. E pego a parte de cima e coloco. Tá. Porque senão vai rebrotar ali, né? Vai rebrotar. Porque mesmo que você coloque ela de cabeça para baixo, a braquiária ela vai, dá um jeito, né? A braquiária é terrível. Então a gente tem essa parte aqui, essas atemóias dessa linha, elas estavam mortas praticamente. Aí eu vim abrir luz, porque a formiga comeu ela umas 4 vezes. E eu falei, vou perder essa atemóia. Você nunca matou formiga? Eu já tentei aqui cortar folha de mamona para colocar no... o pão com vinagre. Pão com vinagre eu não fiz. Mas eu cortava a folha de mamona e colocava, ela carregava a folha de mamona para dentro. Diminuía um pouco? Diminuía, mas aí ela muda de lugar. Só que isso dá um trabalho, Chico, que eu fiquei assim... Chegou uma hora, para quem... Eu não gosto muito de videogame, mas eu fico falando que esse negócio que é o chefão da fase, sabe? A formiga, no videogame, o cara vai jogando videogame e tem um chefão ali. Que ele precisa matar, passar a grande barreira para ele avançar para a próxima fase do jogo, né? Sei. A formiga, ela é isso. A formiga, você precisa entender ela... E não destruir. Para você conseguir passar para a próxima fase do processo da agricultura sintrópica ou da agrofloresta. Porque enquanto você ficar batalhando com ela, a agricultura existe há mais de 10 mil anos. Até hoje ninguém nunca conseguiu acabar com formiga. Você pode ir numa área convencional, o cara tem a área há 40 anos ele põe isca ali. 40 anos ele põe veneno para formiga ali no formigueiro. A formiga muda de lugar, diminui, mas ela nunca acaba. Porque o sistema dele está precisando de formiga. Então é difícil. Não é simples eu olhar assim, um eucalipto que eu plantei. Tá comido esse. E aí tinha uma bananeira, que essa bananeira estava fazendo sombra nele. E eu falei, esse eucalipto precisa de sol. Mas ele estava bonito. Tirei essa bananeira, porque eu achei que ele precisava de sol. Quando eu tirei a bananeira de cima dele, a formiga, pelaram ele todinho. No dia seguinte. Então ele estava bem na sombra. Ele estava feliz na sombra, mas ele estava caído. Ele não estava assim em pezinho. Ele estava buscando a luz, né? Ele estava caído buscando a luz. Aí eu botei ele em pezinho e cortei a bananeira para a luz vir aqui para ele. Ele não gostou. Entendeu? Então errei. A formiga veio me dizer, agora ó, ele está rebrotando todo, tá vendo? Então a formiga ela veio, se ele tivesse ficado aqui com aquelas folhas, ele ia ter sofrido mais, porque as folhas dele estavam minuciosamente viradas para captar o sol naquela posição. O que não é natural para ele, o eucalipto não cresce desse jeito. Não cresce desse jeito. Então quando eu trouxe ele para cá, as folhas dele estavam tudo viradas ao contrário. E aí a formiga veio, limpou e agora ele volta. Se eu tivesse matado a formiga, talvez eu tinha matado o eucalipto também. No começo, quando eu fazia isso, afastando as formigas, enchendo a paciência das formigas, eu perdi muita coisa, assim. Mas eu reconheço que não é uma coisa, não é uma lição fácil. Eu trabalho com isso com agrofloresta, assim, na casa dos outros há uns 15 anos. Na minha, eu trabalho há uns 10 anos, mas vivendo de agrofloresta faz uns 3. Quando você vive de agrofloresta, é outra coisa. Sim. Quando você tem muita gente faz o curso com ele, faz o curso com outras pessoas. Faz diletantismo. E começa a dar consultoria já, né? Quando eu comecei a viver de agrofloresta, você começa a ir na casa de um produtor e você vê assim, um capinhozinho às vezes na leira, você sabe que é chuva, você sabe a dor do cara, né? E as escolhas que ele... A dor ou a alegria que levaram ele a fazer certas escolhas, né? Quando você não vive, você está sempre assim, não. Quantas pessoas eu ficava
mordido. E eu reclamando de formiga e a pessoa falava assim, a formiga é o bombeiro que vem apagar o fogo. E ficava com esse papinho e aí eu ficava mordido. Porque a pessoa não sabia, porque ela não vive de agrofloresta. Ela escutou falar isso, mas ela nunca sentiu essa dor. E aí, mas eu sabia que ela estava certa na teoria. Mas sabia que era uma coisa de boca para fora. Tá. Mas quando vem de uma pessoa mais experiente, aonde ela já acertou aquilo, eu comecei a prestar mais atenção e ver que a formiga era isso mesmo. E comecei a reconhecer o meu erro. E não... Porque é fácil, a gente põe a culpa na formiga. Mas fui eu que errei aqui. Eu que deixei a temoia muito tempo na sombra. A formiga é só o sintoma do seu erro, né? A formiga, na verdade, desvio, né? ela vem mostrar o seu erro, ela não é nem um sintoma de uma doença. Tá certo, né? Ela vem apontar. Ela é né? um mensageiro. Mensageiro, tá certo. Né? E... Então eu comecei assim, fica tranquilo, vai rebrotar, entendeu? Vai rebrotar. A formiga corrigiu, agora tá tudo certo, agora ele tem luz. Eu já conheço as necessidades dessa planta. A formiga já abriu luz, ele já está em pé, já comeu tudo e já vai rebrotar, agora ele vai vir forte. Então eu começo a ter tranquilidade com isso. E entender ela de fato como um mensageiro. Quando eu fiz isso, eu acho que os dois grandes passos que eu dei aqui foi parar de usar esterco de fora, aprender sobre uma adubação mais interessante e vencer essa etapa de querer exterminar a formiga. De pegar a formiga e trazer ela como minha aliada. Que legal, cara. E não como um inimigo, né? Senão, na natureza nada pode ser seu inimigo. Todo mundo tem que ser um recurso. Parafraseando, falo muito, eu sempre vou ter que falar muito do Ernest porque é o cara que, né, nos ensinou isso tudo. Né? Mas ele fala assim que o objetivo é você chegar a ser um ser querido pela natureza. E você aumentar a vida em quantidade e em qualidade. Porque se eu estou o tempo inteiro tirando, eu estou matando a formiga, estou tirando vida, matando micro-organismo, matando besourinhos, matando, né? Você está matando. Não é isso, o objetivo é você chamar todo mundo. Eu me agoniava com o tatu que estava comendo a minha batata, e aí ficava querendo perseguir o tatu, que aí eu soltava o tatu lá no meio da floresta e vinha outro. Hoje eu falo assim, não, o tatu é aqui, é um bicho nativo, ele está aqui, o prejuízo que ele me dá é tão pequeno, e ele tem a sua função ali, eu posso às vezes não saber de cara, mas ele está exercendo alguma função ali, porque ele é um bicho nativo, está ali, está cavando os buracos, não sei o que ele está fazendo de bom ainda, mas se eu não sei, o princípio é esse, se eu não sei, é eu que tenho que saber, e não tirar ele porque eu não sei. A gente mata muita planta por não saber, a gente comete muito erro por ignorância. Então assim, na dúvida deixa aí, espera para ver, né? Então, o Wilde, nós entramos nessa coisa de consultoria, né? Isso é um dos trabalhos que você faz também, serviço que você presta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui, porque você está vivendo a agricultura aqui, mas você também vai na propriedade dos outros, você recebe pessoas aqui para ensinar, né? Como é que funciona isso aí? Um público grande que a gente atende é pessoas que compraram um sítio e têm interesse em viver da terra, né? Tem interesse em viver na terra e viver da terra. Mas muitas vezes não sabe como começar. Às vezes já até fiz um curso de agrofloresta e não sabe como começar. E como dar uma viabilidade econômica para isso. Então, eu ou vou na propriedade das pessoas, né, e lá ajudo ela também a planejar num processo de permacultura os melhores lugares para construir a casa, para posicionar a roça, para posicionar a casa, outras infraestruturas que ela tem, às vezes um galinheiro. E ajudo a pessoa a fazer a agrofloresta, a implementar de acordo com o foco dela, com o potencial daquele lugar. De cada lugar vai ser um lugar. Se a pessoa pega e está assistindo às vezes esse vídeo lá em, né, vamos supor, no Rio Grande do Sul, é outro clima, e ele quer repetir o mesmo sistema que eu, já vai se dar mal. Vai se dar mal. Ou às vezes mesmo aqui perto de São Bento, às vezes está em Pindamonhangaba, o mesmo sistema já não vai dar certo. Então em cada lugar você precisa, né, porque eu morei muitos anos na Amazônia. Quando eu vim para cá, meus primeiros erros foi tentar repetir as coisas que eu fazia lá, as espécies, os espaçamentos, né?
Então a gente faz uma coisa personalizada para a pessoa, para o cliente. E também eu sempre procuro trazer eles para cá, que aqui eu consigo mostrar um sistema um pouco mais avançado, para ele ver como vai ser no futuro. E ter tempo de conversar sobre a parte econômica, que geralmente interessa muito para as pessoas. Então eu dou curso para grupos, eu faço vivência com famílias individuais, ou com uma pessoa individualmente, ela se hospeda aqui em casa, tem uma casinha aqui de hóspedes, ela se hospeda aqui e fica vivendo comigo, aprendendo, né? E faço também às vezes para comunidades, aí assim, PNUD, né, que é Nações Unidas para o Desenvolvimento, então eles financiam um projeto numa comunidade, e aí a gente pensa um sistema para toda aquela comunidade. Que não é para uma família só. Que não é para uma família só. Então às vezes uma família tem mais terra e menos tempo, então ela vai botar ali uma planta que precisa de menos cuidado e que tem uma renda menor. A outra família tem menos, então a gente vai planejando de acordo com a realidade de cada lugar, os potenciais, seja para uma pessoa ou seja para uma comunidade, né? Então a gente tem também essa... Porque a ideia... E assim, isso vai custar para uma pessoa, para um fazendeiro, muito mais do que para um pequeno agricultor, né? Porque eu vivo disso daqui, eu vivo de plantar e colher. Então o nosso objetivo com isso não é ganhar dinheiro, é levar a agrofloresta para o mundo. É como o solo que você vai dando vida, né? Exatamente. Esse vai para o tecido social e vai para o planeta, né? A gente está multiplicando a agrofloresta pelo mundo. Porque, sobretudo para pequenos agricultores ou para gente que quer fugir dessa correria da cidade, dessa insanidade do sistema, né, vamos dizer assim, a pessoa, muitas delas não tem um investimento, não tem um imóvel alugado, ela precisa chegar na terra e precisa começar a ter renda. Então esse sistema, eu acredito muito que a agrofloresta é uma solução muito forte para a agricultura familiar, né? Então levar isso para as outras pessoas, eu tenho alunos que hoje me mandam fotos, falam assim, olha, eu estou comercializando, estou vendendo, estou vivendo disso. Então eu me sinto muito realizado, né? Quando eu vejo que eu proporcionei para uma outra pessoa uma vida mais amena, mais digna às vezes, né? E é isso, vamos agroflorestar o mundo, né? Um outro colega fala também que a revolução será agroflorestal. Porque pode ser, né? Existe uma pequena revolução em curso. E eu vejo acontecendo. Pelas pessoas que eu circulo, os meios que eu circulo, eu percebo isso. Né? Cada vez mais pessoas estão vendo as vantagens desse a partir sistema, da consciência que está acontecendo. Porque a agrofloresta ela trouxe de volta uma dignidade para o campo, onde não é mais vergonha você sujar a mão. Você sujar a mão, você ser agricultor. Quando eu pedi demissão do meu trabalho e que eu trabalhava já em sistema agrofloresta, mais assistência com comunidades, assim, mas que foram com os índios, que os índios fazem um sistema de agricultura agroflorestal e eu ajudava eles na comercialização dos produtos deles, né, na parte de economia. Quando eu vim para cá, tirei meu registro de agricultor e falei assim, eu sou agricultor. Orgulho. É um orgulho. Não é uma vergonha de falar, não, porque né, a agricultura é coisa de gente burra que não estudou. Não teve outra chance. Existe uma dignidade tão grande, né, em quem trabalha com agricultura hoje, e eu acho que a agrofloresta trouxe de volta esse... E porque também é um trabalho assim, a gente tirou a ideia, quando a pessoa vem aqui buscando a agrofloresta para aprender, ela não está buscando aprender agricultura só, mas ela está buscando aprender uma agricultura onde ela trabalha mais na sombra, onde o esforço dela é otimizado, onde o lucro dela é melhor, né? Então isso traz de volta também a dignidade, né? E eu acho uma coisa legal, você vai trabalhar com consumidores conscientes que valorizam o seu produto, que ele não vai comprar ali só porque está mais barato, só porque está mais do jeito que ele quer. Muita gente que vem aqui, Chico, assim, muita gente que vem fazer a vivência aqui em casa, às vezes mora aqui perto, ou às vezes se hospeda aqui em casa e faz essa vivência, ela nem tem intenção de fazer agricultura. Ela quer ter a vivência mesmo, a experiência enquanto consumidora, né? E aí ela vem aqui e descobre um monte de artimanhas do sistema que chegam na casa dela, às vezes uma comida com uma embalagem tão bonita, mas que existe um sistema perverso por trás.
eu acho que talvez 50% das pessoas que vêm, elas nunca vão plantar uma roça de fato. Desse jeito que você faz Desse aqui, jeito né? que eu faço, assim, em escala e viver disso. No máximo vão ter uma horta na varanda do apartamento delas. Mas enquanto consumidores, enquanto cidadãos ou cidadãs, elas são pessoas melhores, né? Estão Porque fazendo elas melhores escolhas já. estão fazendo melhores escolhas. Ô, Wilde, você falou de escala, né? Que tamanho é o maior e que tamanho é o menor que dá para fazer agrofloresta? A agrofloresta dá para você fazer de 1 metro quadrado até 1 milhão de metros quadrados, né? Até o planeta inteiro. Até o planeta inteiro. O desafio econômico que hoje as grandes fazendas agroflorestais estão enfrentando é o custo elevado das podas em altura. Porque eu hoje aqui, para mim compensa ainda financeiramente mais pegar uma escada, subir no eucalipto e podar ele. Mas para as grandes... não existe máquinas agrícolas que fazem esse trabalho tão personalizado, né? As corcovinhas, a cobertura do solo. Não existe trator para isso, como existe trator para você arar e plantar uma monocultura de soja. Então talvez o fator limitante podia ser assim, quando começou a ter que industrializar a coisa e fazer em grande escala, quer dizer, você já não consegue ver todas as suas plantas, então, não é isso? Não, porque Como o que a gente está fazendo agora é um esforço, sobretudo os caras mais antigos, como o Ernest e outros caras mais experientes que a gente, é desenvolver máquinas para isso. Ah, é? E desenvolver técnicas, porque a gente trabalha na escala familiar com a hortaliça, com a banana e tal, mas tem os caras que querem trabalhar soja em agrofloresta, algodão em agrofloresta, milho em agrofloresta. Então assim, como que você trabalha essas culturas que tradicionalmente são feitas em larga escala por máquinas em fazendas de 1 milhão de hectares, agora num sistema que respeita, porque mudar os grandes latifúndios, se você não consegue mudar eles socialmente, mas se ambientalmente você conseguir melhorá-los para o planeta, já é uma grande diferença. Ainda que a distribuição de terras tenha uma outra questão envolvida. Mas você conseguir que essas pessoas... Então, precisa de... Os mais velhos estão trabalhando em desenvolver máquinas adaptadas para otimizar todo esse serviço e você conseguir fazer uma fazenda de 500 mil hectares de soja com agrofloresta. Tá, mas agora o meu lado romântico já acha que vai perder um pouco do encanto de você estar ali perto da sua planta, né? É igual o artesão e você começa a produzir numa escala, né? Claro que é uma coisa que vai amenizar o planeta, mas como é que você sente isso? Você gostaria de trabalhar com esse maior, não? Então, eu não gostaria de trabalhar com esse maior. Então. Assim, eu não gostaria, mas eu sei como, porque... Que é necessário. Eu já tive empresários que vieram aqui e falaram assim, olha, eu trabalho numa empresa de cosmético natural e eu preciso de tantas toneladas disso por mês. E eu tenho uma fazenda aqui, a 10 km da sua casa, eu quero que você faça isso orgânico para mim, agrofloresta, mas seja o gerente da minha fazenda. E você vai ganhar o dobro do que você ganha aqui. Isso aconteceu uns 2 meses atrás. Eu falei, não quero. Não quero. Eu quero ensinar meu filho a andar de bicicleta sem rodinha, entendeu? Eu quero... Tem manhã que eu falo, hoje eu vou ficar aqui com o meu moleque e vou jogar bola, né? A roça, a minha escolha é dessa opção. Se eu trabalhar 10 horas por dia, eu ganho tantos mil. Se eu trabalhar 4 horas por dia, eu ganho metade. Isso para mim for suficiente, eu quero estar mais perto do meu filho, estar mais perto dos meus cachorros, dos meus amigos, das minhas coisas. Mas eu entendo que é super importante que um cara que tenha uma área que representa 1000 agricultores familiares... Que poderia estar... Então, em vez de ser 1000 agricultores familiares que você precisa convencer um cara. Ah, tá. Esse um cara, ele representa uma área porque a nossa... Indiretamente, se o cara faz uma agrofloresta lá naquela plantação de soja dele do Mato Grosso, melhora minha chuva aqui em São Bento, Sapucaí, né? O Gonçalves. Eu entendi, eu tô querendo ir muito rápido, talvez. Pro planeta, para todo mundo... É vantajoso. Se todo mundo fizesse agrofloresta,
você ia ter, assim, comida melhor para todo mundo, em primeiro lugar, dignidade para todo mundo, mas você ia ter um planeta muito mais florestado, né? Então a gente não pode, eu entendo isso, a gente não pode ficar preso nessa coisa assim, agricultura familiar, agroecologia, resistência. A gente precisa mudar o mundo e precisa ser agora, sabe? Uhum. Então não são os sãos que precisam de médicos, não é isso que Jesus fala? Quem precisa, né, quando os apóstolos questionam, quem precisa de médicos são os doentes. Então quem precisa melhorar o solo são aqueles que estão mais castigando, porque um agricultor familiar, mesmo que ele seja um agricultor, como aqui, tem um vizinho a uns 3 km para lá que ele planta uma monocultura de tomate com veneno. Ele não é um capitalista malvado que está sacaneando a terra, ele aprendeu assim, né? Ele criou o filho dele assim, ele tem um carrinho 1000, né, ano 2001 assim, a vida dele segue assim e ele não é o nosso inimigo, né? Ele é alguém que talvez a gente possa... Pelo tamanho do impacto dele, você Pelo tá falando. tamanho do impacto dele, embora seja um impacto negativo. Sim. Né? Ele não é burro, ele não é mau, ele só está reproduzindo um erro que ele aprendeu, né? Como a gente reproduz na nossa vida um monte de coisas que a gente faz errado e que não se culpa por isso, né? Que legal. Mas é isso. Tem uma coisa também, Chico, que eu costumo falar para as pessoas que vêm aqui, né? Muitas pessoas vêm aqui para fazer a vivência, e aí as pessoas querem saber, assim, quando é a hora de eu morar na roça? Quando é a hora de eu largar tudo e ir embora? Que esse aí é anterior até a essas práticas que você ensina, né? Exatamente. Esse questionamento. A pessoa fica assim, eu tenho muita vontade, porque muita gente fala, vem aqui e fala, eu tenho tanta vontade de morar num sítio, de ter uma roça, ir para a roça, mas eu não posso por causa disso e daquilo, e eu tô querendo. Como que você me diz? Aí eu tenho muitos amigos que, né, veem aqui meu exemplo e tal e querem, e eu costumo dizer que assim, a pessoa acha que vai vir para a roça, tá super estressada na cidade, briga com todo mundo, Que aqui vai ser a solução de e todos que os vir para a problemas. roça vai ser a solução do problema dela. Então, quando a primeira mudança é interna, porque mudar de lugar não vai fazer com que você mude alguma coisa dentro de você, né? Se você ainda não recicla, não separa o seu lixo no seu apartamento, você não vai separar o seu lixo na roça. Se você não faz compostagem no seu apartamento ou na sua casa, você não vai fazer isso na roça. Se você não faz yoga todo dia lá, você não vai fazer yoga todo dia aqui. Se você não faz exercício, qualquer coisa. Os hábitos não têm a ver com o seu lugar. O seu lugar te ajuda, né? Te ajuda a ter espaço, te ajuda a ter silêncio, né? Mas você tem monges zen no centro de São Paulo. Você tem monges zen que moram no centro de São Paulo. Você tem gente estressada morrendo de infarto no meio da roça. Então, o ideal é que a pessoa busque a natureza dela dentro de si, nos seus hábitos cotidianos, e quando a sua natureza não couber mais na sua casa, né? Você já fez tudo que você podia ali, a sua casa já é. E aí você fala assim, agora eu preciso de um lugar maior para expandir esse meu trabalho, né? Para mudar essa escala. Então assim, quando a sua natureza não cabe mais na sua casa, aí você aumenta a casa. É como, a questão é dentro da gente, né? Então você pode ser eu falo que você pode ter em estado de sítio dentro do seu apartamento. Estado de sítio dentro do apartamento. O estado de sítio é o estado de espírito da gente no sítio, né? Essa é uma história dos novos baianos Que legal. Que o cara falou, na ditadura vocês fizeram como? Ele falou, a gente ficou em estado de sítio, comprou um sítio e ficamos lá. Né? Aí eu pensei isso, vou ficar em estado de sítio, vou comprar um sítio e vou para lá. Muito Acho legal. que é isso, é uma questão de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Cara, eu acho que a gente tem que terminar esse vídeo agora, com isso aí você falando. Eu te dou um abraço no coração, cara, porque tudo que você falou eu achei muito legal, cara. Que bom que vocês gostaram. Eu não sei se você tem esse discurso sempre, mas eu achei perfeito, cara. Maravilhoso. Eu também sempre saio de forma diferente, mas a gente na roça reflete muito, né? Você fica trabalhando sozinho aqui, olhando a natureza, pensando em tudo que em tudo que é essencialmente verdadeiro, porque essas coisas elas estão aí de fato, né? E elas trazem pra gente uma verdade que você precisa estar sempre... Você volta pra essência, né? Quando você pega na terra e começa a se reconectar com os ciclos da natureza. Porque eu vim
buscar isso. As pessoas que vêm para cá, elas estão buscando isso, né? E acho que cada vez mais as pessoas precisam da verdade da natureza, né? Da história que está escrita no livro da natureza, assim, para dormir em paz. Legal. Wilde, talvez a gente comece outro vídeo, sei lá, eu preciso fazer umas perguntas para você. A gente tem muita conversa. Eu quero saber como é que você quer fazer alguma coisa hoje? Você quer mostrar alguma outra coisa? Você tem um trabalho para ser feito? Me fala aí, porque eu tenho muita pergunta. Não, pode dizer você. Pode Se você falar? quiser ver outras coisas, eu posso mostrar outras coisas Não. aí. Quiser fazer o negócio da banana, quiser fazer uma poda, quiser ir lá em casa tomar um café, quiser mostrar a casa lá, a Sabe o que eu bioconstrução. quero perguntar? Sabe aquele japonês? Eu esqueci o nome dele, aquele mínimo impacto, mínimo interferência. Fukuoka, Fukuoka, é. Revolução de uma Palha. Então, como é que você vê ele, assim, você aplica alguma coisa dele? Porque ele é assim, parece que é um passo a mais disso, né, que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que ele é um passo a menos. A menos, então? Mas Fala aí. eu sou puxa-saco do Ernest, assim, porque é o meu professor. Então vamos comparar. Mas o que o Fukuoka faz, a base da teoria do Fukuoka é você fazer o canteiro uma vez e não mexer nele mais. Então é a mesma coisa que a gente faz na agrofloresta, você faz o canteiro uma vez, planta tudo sequenciado para você entrar na sincronia da natureza ali. Você vai plantar toda a sucessão florestal. Mas isso você tem que ter uma observação para poder fazer isso aí, para montar isso aí do Fukuoka, né? Não dá para... Então, tem um vídeo legal de uma moça que chama Emília, que ela tentou reproduzir tudo do Fukuoka e se deu muito mal. É. E ela viu que ela tinha que adaptar alguma coisa. A agrofloresta, ela segue os princípios do Fukuoka, só que com maior interferência do manejador, do homem, para otimizar esses processos. Então você acelera esses processos no sentido de criar vida, né, mais rápido. Enquanto o Fukuoka, ele é eu reconheço o Fukuoka como um extremo. Ele levou e falou assim, toda essa loucura que vocês fazem de desmatar e ficar plantando, tem um outro lado que é assim, faz e não mexe. Vai dar tudo certo. E dá tudo certo. Entendeu? A agrofloresta, ela traz isso, eu não sei se é um passo a mais ou um passo a menos, né, nessa comparação. Mas você enxerga que é um meio termo, né? Eu enxergo que ela traz isso para um meio do caminho e fala, você não precisa ficar desmatando, deixando a terra nua e plantando enlouquecidamente, mas você também, se você ficar deixando, é uma coisa que não é viável para todo mundo, porque não é economicamente viável para todo mundo isso. Viver como Fukuoka viveu, né? As pessoas, elas precisam hoje... para esse momento talvez não seja, né? Para esse momento, então você não vai encontrar uma possibilidade tão forte de mudar o jeito que as pessoas fazem agricultura sem uma opção econômica e, sabe, muito viável. Entendi. Então o Fukuoka, ele é legal, eu gosto muito. Tá certo. Mas eu gosto mais dessa proposta de otimizar os processos de vida. Tá. Te mobiliza mais, te motiva mais. Me mobiliza mais e para mim gera mais renda e possibilita essa minha vida aqui. Que hoje eu preciso ter um celular que funciona WhatsApp, porque os meus clientes se comunicam comigo através disso. Eu quero poder assistir um vídeo do Chico Abello no YouTube lá, eu preciso ter um computador, eu preciso ter internet, entendeu? Eu não exatamente preciso, mas eu gosto de ter. Eu gosto de botar gasolina no meu carro e visitar minha mãe. Então assim... Tá certo. Eu não quero viajar para Disney todo ano. Eu quero só, sabe, poder quando eu quiser tomar um vinho, né? Beleza. É isso. Quer mostrar a banana então? Podemos. Vamos lá. Ou você quer mostrar alguma coisa mais da técnica? Não, eu vou mostrar a técnica da banana, se você quiser ver. Vamos ver a técnica da banana então.